Vamos começar com as notícias da indústria, assim, né? Que pelo terceiro mês consecutivo a gente teve uma queda da atividade industrial. Se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, ou seja, com fevereiro do ano anterior, a queda é maior ainda, de 2,4%. A gente já está batendo nessa tecla que a gente está com graves problemas industriais, a gente precisa melhorar a indústria brasileira. A gente tem um gráfico mostrando assim como que variou cada um dos setores. Então a gente tem algumas quedas importantes, como no ramo de alimentos, que é um ramo bem importante, ou seja, estamos produzindo menos alimentos nesse mês. Tivemos queda também na produção de celulose, papel, que é um produto que a gente, além de consumir internamente, a gente exporta muito. A gente tem alguns aumentos muito baixos, como do veículos e peças, ou seja, ficou basicamente estagnado. Só bebida que aumentou realmente de fato assim a produção industrial. Então, é mais um índice para a gente mostrar, para a gente observar que dos desafios do governo Lula a gente precisa melhorar a questão do setor industrial. E a resposta pode estar no meu próximo assunto, Roberto. Pois é, arcabouço fiscal, né? Um palavrão, mas que se popularizou, né? Porque ontem o presidente Lula entregou em mãos a proposta ao Congresso Nacional. Exatamente. Do que a gente já tinha falado aqui, não teve grandes mudanças. A gente ainda continua com aquele limite de 70% do gasto ser. Você poder apenas gastar 70% daquilo que foi gasto, justamente para você ter um gasto menor do que a receita, o limite de 2,5% de aumento real do gasto para um ano para o outro, o piso de 0,6% de aumento real do gasto de um ano para o outro, então pelo menos isso sobe 0,6%. E a gente teve pelo menos uma coisa que é a novidade, grande novidade, o que ficou fora do gasto, ficou fora do teto, né? Então, que não vão participar dessa regra dos 70%. Ainda não ficou claro que se esses gastos vão fazer que nem o teto de gastos mesmo, pelo que está no redigido do texto, parece que eles não vão fazer parte do cálculo dos 70% dos gastos, e daí pelo menos é uma coisa um pouco melhor. Então a lei foi um pouco melhor do que a gente já estava fazendo essas críticas, tudo que a gente estava realizando as críticas durante as últimas semanas. Então a gente vê, o piso da enfermagem não vai seguir, pelo menos para esse ano, né, as regras dos 70%, até porque elas estourariam, né, o teto. O Fundeb, que é aquele fundo de educação para você fazer contratação de professores, reformas, construção de escolas, universidades e tudo mais, também não vai fazer parte do gasto. Os precatórios, aquela bucha que o nosso querido Paulo Guedes deixou para o governo Lula, também vai ficar fora do teto, justamente para a gente, porque senão você não conseguiria, você teria problemas jurídicos, inclusive, né, porque deixou para começar a ser pago esse ano, né. Os gastos relativos às eleições também não vão fazer parte, porque senão você também teria problemas. E aí vem os dois caminhos que a gente tem aqui que pensar um pouco mais, para o seguinte: é o aumento de capital da União a empresas estatais não financeiras, ou seja, a Petrobras, outras empresas que não são financeiras, ou seja, excluindo os bancos brasileiros estatais, você não vai ter limite de gasto para comprar participação dessas empresas. Então, um dos caminhos para o investimento é você utilizar as empresas estatais para isso. Então, aí, por exemplo, primeiro que é melhorar a indústria, a gente pode tentar melhorar a indústria a partir de cadeias produtivas, a partir da Petrobras, por exemplo. Mas aí também nos detalhes que mora o grande perigo, né? Porque estatais não financeiras. Então significa que para as estatais não financeiras, ou seja, o BNDES principalmente, que é um importante motor econômico brasileiro, você tem então a possibilidade, você tem então, pelo que está redigido no texto, pelo que foi entendido até agora por todos, daí precisa talvez de explicações maiores, o BNDES entra nas regras. Então vai ter limite de gasto também para o BNDES, o que é um grande problema. Você limita o BNDES a realizar aportes de investimento. Então esse é um grande problema, a gente tem que ser discutido. Talvez tenha que tirar isso do texto, aí quem sabe a gente consiga entrar nesse debate e mudar como que era antes, que eram as não dependentes do Tesouro Nacional, que agora entrou as não financeiras. E você também tem esses projetos socioambientais que você recebe de doação, ou seja, o Fundo Amazônico saiu. Se a gente conseguir captar bastante dinheiro por Fundo Amazônico, consegue fazer então uma evolução verde, né? Investimentos verdes pesados, e aí depende do nosso setor de relações internacionais para conseguir cada vez mais dinheiro para esses fundos amazônicos. Então, se a gente conseguir projetos socioambientais para energia verde e tudo mais, principalmente de fora, talvez com a China a gente consiga bastante coisa com relação a isso, também pode ser um caminho. Então, melhorou um pouco o teto do que estava? Melhorou. Mas ainda tem problemas, e essa parte do BNDES me incomodou um pouco, né? Eu gostaria de maiores
explicações, né? Porque essa parte da não financeiras talvez deixa meio evidente que talvez os bancos eles tenham essa limitação também, Roberto. Manda um e-mailzinho lá para quem pode te ajudar a trazer essa resposta, André. Não, vai ter um debate, o Eduardo vai fazer parte desse debate do arcabouço fiscal, a gente vai começar a divulgar, inclusive, acho que na próxima semana, inclusive, aí, esse debate, que vai ser importante, que a gente vai discutir lá em Brasília, com o pessoal da Secretaria da Fazenda, inclusive, esse debate. O Eduardo vai estar lá representando o ICL para mostrar o nosso ponto aí, mostrar para o Ministério que a gente precisa ser ouvido também, além da Faria Lima. Notícia maravilhosa, André. Obrigada, viu? Lembrando que mais informações você encontra sempre no icleconomia.com.br. Bom dia para você.